Bom, pessoal, vamos resolver o problema para avaliação 4.1 do Nilson. Então, ele dá esse circuito, pede aí na letra A para que a gente use o método da tensão dos nós para determinar as tensões e as correntes especificadas. Então, a primeira coisa aqui que a gente tem que fazer é identificar os nós. Então, temos aqui, vou chamar de nó A, aqui nó B, e aqui o terceiro nó, que a gente vai chamar de referência. Esse potencial ele já é conhecido, eu vou chamar de 0 volts. Veja que aqui também eu tenho outro ponto, né, que é o próprio nó A, certo? A gente pode redesenhar o circuito de outra forma, por exemplo, né? Então imagina que esse circuito, ele pode ser redesenhado assim, né? E aí a gente consegue identificar os nós, tá? Então veja aqui, ó. Então aqui é a fonte de corrente, o resistor de 2. Aqui eu vou ter o resistor de 3, de 5, desculpe. E aqui os pontos A e B. Então, uma forma aí que a gente consegue desenhar e visualizar melhor, né? Então, o ramo de 15 amperes, 60 ohms e 15 ohms estão sob o potencial AB, tá? Aqui está o nó de referência, que é semelhante a esse. Ok? Então, identificados os nós, o próximo passo é arbitrar as correntes. Então, eu tenho aqui a corrente de 15 amperes, né? Conhecendo já o sentido dela. Chegando aqui no nó A, aqui eu tenho uma corrente saindo, outra corrente saindo aqui, ó, do nó A. Para o nó B eu tenho a corrente 1 que já está estabelecida aqui entrando no nó, a corrente de 5 amperes estabelecida também pela fonte de corrente saindo, e vou colocar aqui uma outra corrente descendo, né? Como já tenho a corrente 1, vou chamar aqui de I2, aqui de 3 e 4. E aí eu preciso agora descrever as correntes, né? Ou melhor, descrever as equações do nó, dos nós, tá? Então a equação para o nó A essa equação eu vou considerar, né, o somatório das correntes que entram e saem desse nó, né, a lei de Kirchhoff das correntes. Então a corrente que entra é positiva, por exemplo aqui 15 amperes, menos I2 que sai, ó, é negativo, menos I3, menos I1, se conservando aqui, né, igualando a zero. E vou ter a equação, colocar aqui a equação do nó B. Vou colocar mais para cá, a equação do nó B. Então vamos analisar o nó B. Eu tenho I1 entrando no nó B, menos I4, menos 5 amperes, igual a zero. Então as equações estão determinadas, né, para cada nó. Certo? Então tenho duas equações aí que representam esses nós. Próximo passo é expressar essas correntes em termos de tensão e resistência. Ou seja, a gente sabe que a corrente é a razão, tensão e resistência, certo? E a minha tensão aqui, ó, no nó, ela vai ser avaliada da seguinte forma, né? É o ponto de maior potencial menos o ponto de menor potencial dividido por R. Lembrando que eu tenho isso aqui, né? Considerando um resistor, se eu colocar corrente nesse sentido, a tensão ficará polarizada assim. A corrente ela flui no sentido do maior para o menor potencial, da queda de tensão, tá? Certo? Então vamos escrever. Vamos substituir todas as correntes pela relação VR. Então temos aqui 15 amperes e 2, né? Veja aqui 2, ó.
Tá aqui, ó, estabelecida nesse sentido a corrente e a tensão. Então eu vou ficar com VA menos 0 dividido por 60 e 3, né? Também polarizando aqui, eu vou ficar com VA menos 0 dividido por 15 e 1. Veja que eu polarizo o resistor dessa forma, então fico com VA, polariza a queda de tensão, na verdade, né? Então VA menos VB por 5 igual a 0, tá? Dá um espaço aqui. Então podemos organizar essa expressão: 15 menos VA por 60 menos VA por 15 menos VA por 5 mais VB por 5 igual a 0. Tá? Aqui eu tenho o fator comum aí, o mínimo 60, certo? Só lembrando aqui, posso fazer assim, né? Fatorar. Então 30, 15, 5, 2, 15, 15, 5, 3, 5 e 5. Então 2 vezes 2, 4, 12, 60. Então 60, aqui eu fico com 900 menos VA menos 4VA menos 12VA mais 12VB igual a 0. Então vamos somar aqui os componentes, termo a termo. Então temos menos 17VA mais 12VB igual a menos 900. Então temos aqui a nossa primeira equação com duas incógnitas. Então vamos percorrer aqui para a segunda equação. I1 está descrito já, né? Que é VA menos VB sobre 5 e 4. VB menos 0 sobre 2 menos 5 igual a 0, né? Então, da mesma forma aí, temos 10 como mínimo. Então, ficamos com 2VA menos 2VB menos 5VB menos 50. Vamos colocar direto aqui. 50 positivo. Então, temos 2VA menos 7VB igual a 50. Então temos a nossa segunda equação com também duas incógnitas. Então temos, né, duas equações e duas incógnitas. Logo a gente pode aplicar, resolver, né, um sistema de equações lineares, né? Posso estar resolvendo também por matriz, é da forma como vocês desejarem. Então vamos ver esse sistema. Então temos aqui a equação 1. Vou resolver por esse método, passo a passo. E a equação
2. E aí eu posso estar efetuando um dos métodos aqui, soma, subtração, né? É conveniente eu multiplicar essa equação aqui por 8,5, tá? Então fico aqui com 17VA cinquenta e nove vírgula 5 VB quatrocentos e vinte e cinco, né? E posso estar somando com a equação de cima. Então veja que aqui somando eu tenho menos com mais, cancela. Como resultado aqui vou ficar com 59,5 menos 59,5 mais 12. Então ficamos com menos 47,5 VB, que é igual a menos 900 mais 425 menos 475. Então VB, né, de cara aqui vai ser igual a 10 volts. Então podemos agora substituir o valor de VB, por exemplo, na equação 1. Substituindo o VB na equação 1, ficamos com menos 17VA mais 12 vezes 10 igual a menos 900. E aí eu consigo calcular VA. Certo? Da seguinte forma. Menos 900 menos 120, né? 12 vezes 10 dividido por 17. Então temos aqui que VA é igual a 60 volts. Então veja que a gente consegue achar as duas tensões nodais. Então VA aqui, vou apagar. VA aqui 60 volts. Ou melhor, V1 é VA 60 volts, certo? E aqui VB 10 volts. Veja que ele pede para que a gente calcule a tensão V1 na letra A. Mas quem é a tensão V1, né? Veja que eu vou aplicar essa regrinha aqui do maior potencial menos o menor potencial. É V mais menos V menos. O V mais no caso é o ponto A, que é 60. E o V menos é 0. Então 60 volts. Utilizando o mesmo raciocínio para V2, eu vou ter que V2, ele estabelece aqui, ó. É quem? É esse ponto, 10, ou esse aqui, tá? E esse ponto aqui que é 0, que é esse mesmo ponto. Que é esse mesmo ponto aqui também. Vai ser quem? 10 volts. E ele pede para que calculemos a corrente I1. Então, I1 está aqui, ó. Que vai ser quem? O ponto A menos o ponto B, né? Só recolocando, que a gente já calculou. Dividido pela resistência. Então, vai ser VA menos VB dividido por R. E aí eu tenho 60 menos 10 dividido por 5, que vai dar 10 amperes. Certo? Então conseguimos responder aqui a letra A.
A segunda alternativa, a B, ele pede para calcular a potência fornecida ao circuito. Potência fornecida ao circuito pela fonte de 15 amperes. Então veja que a fonte de 15 ela está sob o potencial A e B, ou melhor, A e 0, desculpe, que é a minha referência que está aqui, ó. Né? Tudo isso aqui é referência. Então, é 60 volts, podemos utilizar a relação VI, uma vez que nós dispomos dessas grandezas. Então, 60 vezes 15 igual a 900 watts. Certo? A letra C, ele pede para que repetimos o procedimento para a fonte de 5 amperes. Então, temos V vezes I. Né? Uma vez que temos a mesma situação, né? Tá aqui, ó. Tá? Então veja que nós temos a fonte de tensão ali. O valor de tensão, na verdade, 10 vezes o valor da própria fonte de corrente vai dar 50 watts. Tranquilo? Então veja que como ele fala em potência fornecida, a gente vê aqui pela convenção que a corrente sai pelo mais, né? Ou entra pelo menos. E nesse lado aqui da fonte de 5 amperes, a corrente está entrando pelo mais e saindo pelo menos, nós teríamos aqui um fornecedor de potência e aqui um absorvedor de potência.